Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. É um prazer muito grande reiniciar o estudo da carta do apóstolo Paulo aos Romanos, contando com a sua participação. Você deve estar lembrado que no último programa comentamos sobre o que Paulo estava se referindo quando mencionou a lei. Segundo Paulo, a lei é uma definição do problema. Ele explica que quando estamos sob o sangue de Cristo, estamos sob a graça. Graça significa o favor ou a bênção de Deus derramada sobre nós sem que mereçamos. Deus simplesmente derrama sua graça sobre nós sem que tenhamos feito qualquer coisa para merecer isso ou para isso. Existe uma grande diferença entre estar sob a lei e estar sob a graça. Se você está sob o sangue, você está sob a graça e sob a fé, o princípio de fé. Você apenas crê que está sob o sangue e que a ira e o julgamento de Deus passam direto por você sem atingi-lo. E isto, é claro, quer dizer que você está sob a vida e não sob a morte. Por isso a palavra-chave nos 4 primeiros capítulos é sob. Mas quando chegamos ao capítulo 5, a palavra-chave passa a ser em. E o mesmo vale para os capítulos 6, 7 e 8. A questão enfatizada é que estamos em Cristo. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo falou sobre os 2 homens no banco da igreja. Qual deles você é? Todos os homens estão sob pecado, ou sob o sangue, ou um ou outro. Paulo argumentou nos 4 capítulos seguintes que todos os homens estão em Cristo ou em Adão. Quando Paulo usa a expressão em Adão, ele se refere à velha natureza, na carne, a ser o mesmo que você costumava ser, ao invés de ser um com Cristo. Quando Paulo usa a palavra Adão, ele está se referindo à natureza humana. Na verdade, o significado de Adão é homem. Portanto, das duas uma, ou você está no homem ou em Cristo. Este é o conceito que prevalece nos 4 capítulos seguintes. No versículo 1 do capítulo 5, Paulo fez um resumo dos capítulos 1 até o 4, dizendo assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Esta frase sintetiza os 4 primeiros capítulos da carta aos Romanos. Paulo inicia a argumentação dos capítulos 5 a 8 com o versículo 2 do capítulo 5, que diz assim: por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Pela fé somos declarados justos. Somos justificados por causa da morte de Jesus Cristo. O outro lado das boas novas é que Jesus Cristo ressuscitou. Jesus morreu pelos nossos pecados e por isso estamos sob o seu sangue. Este é um lado. O outro lado dessa boa nova tem a ver com a ressurreição de Jesus Cristo. Jesus Cristo está vivo e ativo no planeta Terra e podemos ter um relacionamento com Ele. Você pode viver em união com Cristo. Nos 4 primeiros capítulos, Paulo fala que estamos sob o sangue e sob o pecado. E nos 4 capítulos seguintes, ele lança um desafio. Você está vivendo em Adão ou está vivendo em Cristo? Antes de nos aprofundarmos mais nesta série de estudo da Carta aos Romanos, quero fazer alguns comentários sobre a expressão em Cristo. Talvez, em se tratando de vida cristã, esta seja a expressão mais significativa do Novo Testamento. Jesus introduziu este conceito no capítulo 15 do Evangelho de João. Os 2 sermões mais importantes de Jesus foram o Sermão da Montanha, que ele fez durante um retiro no início do seu ministério, e o maior de todos, o Sermão da Última Ceia. Com este sermão pascual, Jesus encerrou seu ministério de 3 anos. No primeiro retiro, Jesus recrutou os 12 apóstolos, depois os treinou durante 3 anos. Mas, antes de morrer na cruz, Jesus os reuniu em mais um retiro, e nesta ocasião Jesus transformou o sacramento judaico da Páscoa em um sacramento cristão. Jesus fez um sermão durante a última ceia. Vou tentar sintetizar as palavras de Jesus neste encontro assim: durante esses 3 anos em que andaram comigo, vocês ficaram fascinados com as palavras que me ouviram falar e com as coisas que me viram fazer. Mas agora quero que vocês entendam que a chave para tudo isto que preguei e ensinei e de tudo que fiz é: eu e o Pai somos um. Eu estou no Pai e o Pai está em mim. Somos um. Estamos em completa união. Eu falo cada palavra que Ele me manda falar. Ele me capacita a fazer tudo o que faço.
Este é o segredo da minha palavra e da minha obra que tanto fascinou vocês durante estes 3 anos. Mas depois de falar isto, Jesus jogou uma bomba ao anunciar: eu vou deixar vocês, mas quando isto acontecer, vou enviar para vocês o Espírito Santo. Se vocês forem um com o Pai, como eu sou, a palavra do Pai será anunciada, e a sua obra será realizada na terra através de vocês. Jesus também deixou claro que depois que ele partisse, o relacionamento daqueles homens com o Pai seria mais íntimo do que tinha sido naqueles 3 anos. A esta altura, Judas fez uma pergunta. Jesus gostava de responder perguntas. Acompanhe comigo a pergunta de Judas. A pergunta que ele fez foi: como o senhor vai fazer isto? Como o senhor vai ter intimidade com a gente? E todos os descrentes não sabem o que está acontecendo? Como o senhor vai fazer isso? A pergunta foi lógica e Jesus respondeu dizendo: Judas, se um homem me amar, se você me amar e obedecer às minhas palavras, o Pai amará você, o Consolador amará você, eu amarei você e nós viremos e habitaremos em você. Os descrentes não me amarão, eles não obedecerão às minhas palavras, então não vai acontecer nada disso com eles. Jesus disse que depois de sua morte, ressurreição e ascensão, poderíamos ter esse tipo de comunhão e estaríamos nele e ele estaria em nós, assim como ele sempre esteve no Pai e o Pai nele. E quando ele estiver em nós e nós nele, a palavra de Deus será anunciada, e a obra de Deus será realizada na terra através de mim e de você. Depois dessas palavras, todos saíram para o jardim. E neste jardim, Jesus passou por uma videira e pegou um dos seus ramos carregados de frutos e ensinou uma das ilustrações mais preciosas e profundas da Bíblia. Jesus disse: tudo o que falei até agora tem a ver com estes ramos de videira carregados de frutos. Vocês estão vendo como estes ramos estão ligados à videira? Eles recebem dela toda a força que precisam para produzirem seus frutos. Agora pensem o seguinte: eu sou a videira e vocês os ramos. O fruto é a palavra de Deus anunciada e a sua obra realizada. Isto é o fruto. Meu Pai é o agricultor. Se o ramo estiver ligado a mim, produzirá frutos. Jesus falou isto se referindo ao período que se iniciaria após sua ressurreição e ascensão. Vocês sabem o que o meu Pai faz quando vê um ramo que está ligado a mim dando frutos? Como todo bom agricultor, ele o poda para que dê mais frutos e, desta forma, aumenta a qualidade e a quantidade de frutos. Esta ilustração tão rica que Jesus fez expressa exatamente o significado da expressão que Paulo usou 97 vezes em suas cartas: em Cristo. Preste atenção no que Paulo enfatiza nestes 4 capítulos. Você ainda está em Adão ou está em Cristo? Você pode escolher. Se você ainda estiver sob a lei, sob o pecado, sob a culpa, sob a condenação e a ira de Deus, você ainda está em Adão. Mas, se você, pela fé, sai do domínio da lei, do pecado, da culpa, da condenação, do julgamento, da ira e da morte, você tem uma escolha. Você pode viver cada dia da sua vida em Cristo ou em Adão. Sabe por quê? Porque você tem o potencial para viver destas 2 maneiras. No capítulo 6 de Gálatas, Paulo escreveu um versículo que geralmente é aplicado à vida de pecadores, mas ele não foi escrito para pecadores, e sim para crentes. Ele foi dirigido para pessoas espirituais. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isto também colherá. Paulo escreveu isto para pessoas espirituais. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá a destruição. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quem semeia no Espírito, vive uma criação contínua a cada dia. É impressionante pensar que Paulo apresentou esta opção para os crentes. Vocês escolhem, vocês podem viver uma criação permanente da parte de Deus em suas vidas ou a corrupção. Deus quer completar a sua obra de criação em nós. E isso é possível quando estamos em Cristo e quando semeamos no Espírito e não quando estamos em Adão ou na carne. As Escrituras mostram de várias maneiras que temos estas 2 opções. Você se lembra quando Jesus perguntou aos apóstolos: quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
Agora preste atenção na minha própria tradução da continuação do que Jesus respondeu a Pedro. Pedro, não foi você quem disse isso. O que você disse não veio de você, veio do Pai. Isso não veio da sua carne. Pedro, eu vou construir a minha igreja, baseado no fato de que um homem como você pode dizer tal verdade. Imagine, um pescador tão simples como você, com tantos altos e baixos, pôde chegar a esta conclusão. Vou construir a minha igreja sobre este fato. Um homem simples como você pode ter uma revelação tão importante e chegar a tal conclusão. Pode ser que Pedro tenha ficado lisonjeado, mas depois Jesus disse aos apóstolos que ele ia morrer na cruz e então Pedro falou: Nunca, Senhor, isso nunca vai te acontecer. Uma das traduções da Bíblia deu a seguinte versão a esta frase de Pedro: O Senhor deve estar louco em pensar em ir para Jerusalém e ser crucificado lá. Então Jesus o chamou de Satanás e disse: Para trás de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Ou seja, Pedro não ouviu a voz do Pai quando repreendeu Jesus, mas é de Satanás. Vocês viram o potencial duplo de Pedro? Você acha que, como Pedro também tem este potencial duplo? Sabe, eu acho que todos nós temos. Paulo advertiu aos Gálatas porque eles estavam tendo umas ideias a respeito do Evangelho diferentes daquilo que ele lhes tinha ensinado, e por isso lhes disse: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho. Quer dizer, depois de estarmos sob o sangue, de colocarmos nossa fé em Cristo, de estarmos sob a sua justiça, de nos revestirmos com sua justiça e com tudo que Paulo menciona no capítulo 4, como podemos viver sob o sangue. Ele nos declara justos, que é a mesma coisa que ser justificado por causa da nossa fé na morte de seu Filho. E como uma pessoa justa vive, hein? Esse é o tema dos próximos 4 capítulos, 5, 6, 7 e 8, e a palavra-chave destes capítulos é em. Estes capítulos falam sobre o conceito em Cristo. Bom, prepare-se para os próximos programas. Eu tenho certeza que há muita coisa especial para todos nós. E não esqueça, vamos viver em Cristo. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo encontro com a palavra.